Olá, seja muito bem-vindo à Ok. Água Viva Ministério, o teu Ministério Digital. Que, com eco, para ter certeza É, que tá, você aí está é. escutando a gente, hein? Ó. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo muito mais a palavra de Deus, essa palavra tremenda que Deus dá para nós de graça, é a Bíblia, e a gente pode estudar e a gente pode principalmente esmiuçar todo esse conhecimento e o Espírito Santo nos dá entendimento. É isso aí, e por isso a gente chama em conhecer e viver a palavra de Deus, ou seja, aplicar os ensinamentos de Jesus à nossa vida, o nosso dia a dia. E nós, como cristãos, a gente deve fazer isso, né? É isso aí. É importante que a gente faça isso, né? Então, em nome de Começar em nós, é e por aí a gente vai viver mais essa, a cada promessa, né? Deus tem tanta promessa cada para promessa em nós. nossa vida, em nome de Jesus. Bom, a gente está falando aqui sobre o Evangelho, estamos estudando o Evangelho segundo João, e nós estamos hoje na última parte, na parte 5 do batismo de Jesus, né, que está lá em João capítulo 1, versículo de 32 a 34. A gente vai de passito, bem devagarinho, né? É, Vamos bem devagarinho, que é para a gente entender o que é que está acontecendo e para a gente buscar a direção do Senhor nas coisas que a gente tem visto aí, em nome de Jesus. Bom, então a gente começa aqui falando sobre o contexto desse versículo, né? Então a gente sabe que lá do versículo 19 até o versículo 34 é apresentado o testemunho de João Batista. É o João Batista, um cristão que testemunha já de Cristo. Ou seja, quer dizer então que aquele que é cristão testemunha de Jesus. É isso aí. Ou seja, eu não posso ser aquele cristão 007, né? Aquele cristão escondido. Não, eu tenho que testemunhar de Jesus. E era isso que João Batista fazia. O foco não era João Batista, mas o Messias que ia estar chegando. E ele foi interpelado diversas vezes se ele era o Messias ou não, né? Mas João Batista, ele sempre apontou para quem? Para Jesus. Isso que é o interessante, né? E nós, como cristãos, a gente não pode apontar para nós. Ai, porque eu fiz. Ah, porque eu aconteci. Não, você não fez nem aconteceu. O nosso foco é Jesus. Então, nós apontamos para Jesus. Então, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ele relata o sinal do Espírito Santo, né? O sinal da descida do Espírito Santo, que deve ter sido maravilhoso, né? Imagina, você fecha o olho assim e começa a imaginar essa descida do Espírito Santo, né? Num formato de pomba. Ah, pastor, mas por que pomba? Por que pomba? Por que pomba? Né? Podia ser outro, poderia ser outro animal que fosse voador, sim, né? Podia ser algo terrestre, né? Porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E ele conclui com uma confissão pública, uma confissão solene. Jesus é o Filho de Deus. E é essa confissão que a gente vai ver hoje, que está no versículo 34, que é o último versículo que a gente vai falar desta série. A gente está estudando, vamos estudar em nome de Jesus todo o Evangelho de João, mas esta série, que é do 1 capítulo 1, versículos de 32 a 34, hoje a parte 5 é o último versículo que está lá, em João capítulo 1, versículo 34. pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele já chega aqui já mostrando, né? João ele já chega testificando, João ele já chega deixando claro, pois eu, de fato, é como se ele dissesse, olha, presta atenção, eu vi, né? O verbo é um verbo grego, né? O verbo no perfeito pretérito perfeito, indicando o quê? Indicando uma experiência passada, com efeitos permanentes. Olha,
Eu vi, mas ele continua valendo. Eu vi, mas não, olha, não é para esquecer, não, ele continua valendo. João Batista ele não fala de ouvir dizer. Olha, eu ouvi dizer de Jesus. Nós, como cristãos, quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega por algum motivo, por algum sentimento. Você entrega por uma decisão sua. Então você foi marcado. Quem sou eu para questionar a marca que Deus fez na tua vida? Como Deus chegou na tua vida? Ou seja, João Batista ele testificou isso daí. Então, nós como cristãos, o nosso testemunho é marcado por aquilo que Jesus fez ou Jesus está fazendo na nossa vida, né? Aquela transformação, né? E é bonito ver assim: Deus era, Deus é e Deus sempre será. Então, todo o testemunho que nós colocamos vai ter um início, onde nós vimos, onde nós encontramos a Jesus. Sim. Mas já não tem mais fim, é eterno. Ou seja, o fim é eterno, não vai ter fim, no sentido de que a gente também não sabe nem quando, porque não tem ideia do que é eternidade, a gente tem ideia de um período, né? Então, o fato mesmo da tradução, como eles colocam o tempo de cada verbo, de cada situação, isso vale muito a dizer o porquê das coisas. Então, o testemunho de João Batista é um testemunho que foi naquela época, continua sendo hoje e vai ser eterno. Porque tudo que nós fizermos para Deus é eterno. É essa visão que Deus coloca para nós nesse pequeno fato assim de falar, olha, eu vi e certificar e ter também como fala assim, o histórico de João Batista, porque ele não ia falar uma coisa que não era verdade. Ele não ia fazer uma fofoca, né? Falar, não, porque o fulano me falou que talvez seja isso. Me Não, disseram, me me disseram disseram alguma que ia coisa ser. assim. Não, não. A todo momento ele afirma e tem a humildade, porque ele podia também falar, não, peraí, eu sou o profeta, né? Aquele cara que vai falar alguma coisa. Não, a humildade dele de poder reconhecer de que o que vale, o que vai ficar e o que transforma é aquele que vem depois dele. Então é isso que a gente tem que ter muito isso, né, em conta. É interessante que a gente tem que entender que a fé cristã, ela não se baseia em especulação. Ah, eu acho, eu penso, eu creio. Não, mas ela se baseia em revelação. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você entregou não porque alguém mandou, não porque alguém te pressionou, não porque Nada. alguém botou uma arma na tua cabeça, não, você tem que. Não, mas sim por uma revelação do Espírito Santo na tua vida. E isso gera um testemunho. Então, esse testemunho é algo inconfundível. E a gente vê isso lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 3. O que vemos e ouvimos, isso anunciamos. Ou seja, o que você experimentou, a tua experiência com Jesus, é aquilo que você vai anunciar. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Pois é, se você tem vergonha, significa que você não teve uma experiência. Não, não, é que eu sou envergonhado. Não, não, mas o problema não é esse. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Simples assim. Então, muitas vezes a gente fica querendo florear, né? Enfeitar o pavão. Enfeitar o pavão, e a coisa não é assim. Mas esse versículo, apesar de ser um versículo pequeno, ele tem uma análise muito legal e uma análise muito profunda. E a gente continua aqui. E João fala assim: e tenho testificado. Ou seja, também no perfeito, não é no passado. Eu continuo testificando. Não é, não, eu continuo. Indicando o quê? Um testemunho público, para que as pessoas vissem e vejam. Então, nós, como cristãos, nós temos que continuar testificando desse Cristo, testificando daquilo que ele fez na minha vida, testificando daquilo que ele está fazendo na minha vida. Ou seja,
Ser cristão não é um momento estático em que eu entrego minha vida e acabou. Não. E a gente vê muitas vezes quando algum cristão vai dar um testemunho, dá um testemunho. Ah, então, há 10 anos atrás. Como? Há 10 anos atrás. Mas pera, que testemunho esquisito. Por quê? Porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se eu tenho o dom da vida a cada manhã, meu, eu não posso dar um testemunho dizendo, olha, 10 anos atrás. Não, para com isso. Tem que ser alguma coisa real, alguma coisa que seja contínua, alguma coisa que seja irrevogável. Ou seja, não importa se as pessoas vão crer ou não, não importa se as pessoas vão te dar crédito ou não. O que importa é aquele testemunho que você está dando. E João fala aqui, e tenho testificado. João Batista, ele assume o seu papel profético. E muitas vezes a gente não assume o nosso papel de cristão, né? O papel de cristão é falar de Cristo, né? E João Batista, ele faz o quê? Ele testemunha a verdade, mesmo diante da oposição. Ah, não, se todo mundo estiver de acordo, eu falo. Não, para com isso, que todo mundo estiver de acordo. Na verdade, nós temos que entender que, independente da oposição, nós temos que testificar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E ele faz todos os dias, né? Então é começar em mim. Tudo que Deus faz na minha vida é o que eu falo para as pessoas, ou tudo que eu tenho recebido de Cristo, eu faço na minha vida. Então as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu falo. Então a gente tem muita coisa que Deus tem que arrumar na nossa vida para que nós possamos estar chegando nesse testemunho. Mas de todo tempo nós temos esse processo por onde nós passamos. Então, se reconhecemos que Deus atua nas nossas vidas todos os dias, e essa promessa que Ele está conosco todos os dias. Então, se nós temos essa promessa, nós temos essa experiência com Ele todos os dias. Então, a cada momento, a gente tem que lembrar de quem é esse Deus, quem é o Deus que nos cura, que nos liberta. Aí vai falar, mas eu nunca fui escravo. Não, mas não precisa ser escravo. Você que pensa. Então, mas na verdade é assim, quando você vai um pouquinho mais a fundo e o Espírito te dá todo esse discernimento, você vai ver, nossa, eu sou escravo do pecado, eu sou escravo da mentira, eu sou escravo da ganância, eu sou escravo da arrogância, eu sou escravo de traumas que aconteceram na infância. Quantas coisas nos tornam escravos, cativos disso? E Jesus vem de graça, com amor, graça, misericórdia dá essa libertação para nós. Então, é isso que nós temos que viver, né? E a gente vê de uma forma assim muito clara, né, que esse versículo ele continua e a gente vê o próprio Jesus falando lá em João capítulo 18, versículo 37, quando ele estava sendo interrogado por Pilatos, e a gente vai chegar lá também, né? A gente vê que Jesus fala: para isto eu nasci, e eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus, ele era testemunho da verdade de Deus, né? Então, nós, como cristãos, entenda isso, quando eu falo que de cristão, nós não estamos fora, não, nós estamos dentro. Então, dificuldade que você tem, a gente tem também. Nós somos seres humanos que nem você. Nós não somos melhores, nós não somos super pastores, não, não, nada disso. Super cristãos, não, nós somos cristãos que nem você. Sujeitos a todas as tentações do mundo, mas debaixo da mesma graça, debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo Espírito que usa a vida da gente. Então é interessante que a gente fale isso, porque muitas vezes as pessoas nos colocam ou colocam a outros dirigentes num patamar mais alto. Ah, não, porque ele pode, ele não vai. Não, para com isso. A Bíblia é igual para mim e para você. Nós estamos embaixo
debaixo do mesmo ensinamento, e o Cristo veio para mim e para você, E para Deus, todos nós somos iguais. todos. Não interessa a posição, porque nós somos corpo. Se é braço, se é mão, se é o dedinho da ponta do pé lá embaixo. Não, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. E somos todos importantes, fazemos parte. E o versículo ele continua, que ele é. Então aqui ele fala, ele faz uma afirmação clara e objetiva, e uma afirmação exclusiva. Ou seja, ele não tem nenhuma dúvida, né? Ele não relativizou nada, né? Não, João não diz um filho, né? E a gente vai ver na sequência do versículo que a afirmação dele é tremenda e ele não dá volta. E na sequência do versículo ele fala assim: o Filho de Deus. Ele não fala um filho, ele não fala os, não, ele fala o Filho de Deus. Ou seja, é o único, não tem outro, né? A expressão do Altíssimo é um peso para o nosso cristianismo. Por quê? Porque ela declara a divindade de Cristo. Não é um, mas o é diferente. É o Filho de Deus. Ele declara a sua relação única com o Pai e declara a sua autoridade, autoridade messiânica, autoridade salvática, uma autoridade que só ele tem, que eu não tenho e que você não tem. Por quê? Porque ele é o Filho. E só tem um, e é Ele que é o caminho para levar cada um de nós à presença do Pai. Então, reconhecer que sem Ele nós não chegamos onde a gente tem que chegar. E sem Ele a gente não poderia fazer nada do que a gente pode fazer hoje através do Espírito Santo de Deus. Sim, simples assim, né? E a gente vê, nós já estudamos esse versículo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era A Deus. gente já viu isso, né, quando nós começamos a estudar o Evangelho de João, e a Uhum. gente viu que Jesus, ele é o Verbo. Jesus, ele existe desde o princípio. Ele não veio, de repente, ele não foi criado. Ele existe desde o princípio. Existe uma comunhão com a Trindade. Se você vai lá em Gênesis capítulo 1, quando é, Deus resolve criar o homem, ele fala o quê? Façamos o homem conforme a Nossa, nossa, a não é nossa. minha imagem e semelhança. Ou seja, aqui o evangelista João, ele deixa muito claro que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo é eterno. Ele fala de uma eternidade. E ele fala também em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagina, aqui é o relato de Mateus. Mateus está dizendo o que foi que ele viu lá. E não foi só a pomba. Teve uma manifestação tremenda, foi algo tremendo, né? Onde Jesus não é apenas um profeta, né? Ele faz parte da Trindade. Ele não é apenas um mestre, né? Ou seja, a voz de Deus vem confirmar: este aí é o meu filho amado. Dando o quê? Dando a total identidade de Jesus. Jesus estava lá, né? Só com CPF e RG estava lá. Esse aí é o meu filho amado. Alguém tem dúvida?
Pois é, ainda assim, crucificaram ele, né? É, então, essa união da Trindade. E, de novo, Deus sempre faz as coisas e confirma tudo aquilo que ele faz. E, quando ele mandou o Filho, ele confirmou, abrindo os céus e falando: Olha, esse é o meu Filho. E o Espírito Santo é essa comunhão entre eles. E é esse momento selado por essa visão tremenda, né? Que muita gente viaja para lá também para poder estar assim, conhecendo o lugar, aonde será que foi batizado Jesus, aonde foi, mas independente de onde foi, essa, para nós cristãos, essa imagem de como é Deus mostrando que Ele quer habitar no meio do povo dele, através do Espírito Santo, e Ele mostra a Trindade para nós. Então, o que nós aprendemos com essa Trindade, não? Isso aí. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso que a gente tem para nós. É isso que significa para nós, né? É a afirmação da pessoa de Jesus. Ou seja, essa afirmação, ela vem de uma forma tremenda, mostrando que ele não era um profeta, não era qualquer um, que ele não era apenas um mestre, alguém que sabia das coisas, mas que era o Messias. Ele não era um político, ele era o Messias, o Filho de Deus, aqueles que esperavam um libertador político. Não, ele era o Filho de Deus. Ou seja, João ele deixa claro isso para que ninguém se confunda. E ele deixa muito claro que não para que ninguém tenha dúvida que esse aí é aquele que eu estava falando lá atrás. Esse aí que vocês estão querendo, que queriam que eu fosse, não, não sou eu, é ele. Ele é o Cristo. A gente só pode se deliciar com essa parte, né? Imagina de poder estar lá e vendo a confirmação e vendo o exemplo que João Batista deu, deixa para nós, sempre falando da verdade, buscando fazer o que é agradável a Deus, que era fazer o chamado, né? Como é que é? Consumar o chamado dele, né? E a todo momento ele fez isso. Então, quando nós falamos, né, que nós possamos estar esvaziando o nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego, não por obrigação, mas por amor a esse Deus Todo-Poderoso. E ele fez isso. E a gente vai ver mais pra frente que ainda tem mais coisa, né? A vida Tem dele muita coisa, continua. tem muita coisa, tem muita coisa aí, né, Uhum. que o Senhor está trazendo para nós. E um versículo tão pequeno, ele tem algumas aplicações para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A nossa fé, ela deve ser baseada em convicção, não apenas em tradição. Ah, porque o meu pai era cristão, o meu avô era cristão, então eu sou cristão. Não. Nós temos que ter a nossa fé baseada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que vai dar a direção para cada um de nós. Então, temos que examinar tudo, temos que buscar, né? E temos que guardar o que é bom. Retém o que é bem, o que é bom, é para a gente viver bem. Ou seja, como cristãos, nós devemos ter a nossa vida, o nosso cristianismo baseado na palavra de Deus, não naquilo que pessoas falam, não naquilo que pessoas pregam, mas na palavra de Deus. E julgando as coisas através do Espírito Santo que habita em nós e vendo o que é de Deus para que nós possamos guardar e não só guardar, mas viver. Então não é para deixar lá no fundo da Não, caixinha, não. Então fala em guardar, o nego já vai trancar. já tranca lá, vai dar um Não, não. cofre todo bem guardadinho para poder ficar na eternidade tranquilo. Não, é para viver cada uma dessas palavras e também para exercitar a nossa fé, porque a gente comentou que agora tudo que vem para cá, Jesus traz um ministério que nós não podemos ver, nós não podemos tocar. A fé não tem explicação lógica para o ser humano, mas tem para o reino de Deus. Aí você fala, e reino de Deus? Tem menos explicação ainda, porque nós estamos nesse mundo. E todo mundo fala, esse mundo é onde nós vivemos. Ok,
mas tem também o lado espiritual. Então, aqui começa uma nova jornada, uma jornada no sobrenatural de Deus. Imagina essa cena, né? Isso é interessante falar de fé, porque nessa semana a gente estava vendo aí um filósofo falando, né? Hum, Ele estava falando sobre algumas coisas da Bíblia, mas é uma pena que é uma pessoa muito inteligente, né? Mas é uma pessoa que não tem fé. Ou seja, ele acha que acabou aqui, morreu, acabou. Paciência. Então, a fé é é o combustível do nosso cristianismo. Pela fé, nós cremos. Pela fé, nós caminhamos. Pela fé, nós seguimos o chamado missionário que o Senhor tem na vida da gente. Então, é pela fé. É tudo pela fé. Então, não é por outra coisa. Então, a fé, ela tem que estar na palavra do Senhor. Uma outra, uma outra aplicação está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, todo cristão é chamado para testemunhar de Jesus. Se você não testemunha de Jesus, você tem que questionar o teu cristianismo. Ai, pastor, mas eu estou na igreja há 30, 40, 50 anos, não importa quanto tempo você está na igreja. Se você não testemunha de Jesus, você tem que questionar o teu cristianismo. Ou seja, quando Jesus ele prometeu que ia mandar o Espírito Santo, que ia ter o Espírito Santo, na verdade, ele é uma promessa. E ele não falou só para os discípulos, ele falou para todo mundo: olha, eu estou indo, mas eu vou mandar o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo que está na minha vida, ou que deve estar na minha vida e na tua vida também. Então, esse Atos 1:8 é um versículo tremendo que a gente poderia ficar falando aí dele durante muito tempo. Mas o cerne é que nós recebemos o Espírito Santo. E se eu receber o Espírito Santo, eu tenho que ser testemunha, né? Então, nós como cristãos, nós perdemos a nossa força quando nós perdemos a nossa voz. Nós perdemos a nossa força quando a gente deixa de pregar, quando a gente deixa de compartilhar da palavra do Senhor. Então, nós temos que ser testemunhas de Jesus. E só falar aquilo do que Deus tem colocado no nosso coração. Então, se eu ando com Deus, eu tenho uma vivência com Ele. Então, eu posso contar, né? Eu Assim tenho como nós experiências, né? andamos, assim como nós dois aqui andamos juntos, nós temos experiências, né? Tem momentos. Então, temos experiências, situações. Então, tudo isso nós passamos juntos. E, ao mesmo tempo, nós passamos com Deus também, com Jesus e com o Espírito Santo, porque ele está presente em todos os momentos. Então, é isso, essa experiência que nós vivemos, que nós falamos, né? Vivências que são boas para o meu ver e podem ser vivências que são más para o meu viver, ou que eu tenho que sofrer por algumas coisas, mas a todo momento de ver a mão de Deus trabalhando na vida da gente. Então, para você também, reflete um pouquinho nisso, né? Isso, Como viver. isso é o testemunho, né? Eu testificar de alguma coisa, Uhum. né? Então, eu acho que isso é importante, é tremendo para a minha vida e para a tua vida também. E nós temos uma outra aplicação que se encontra lá em João capítulo 3 versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o centro da mensagem de Jesus deve sempre identificar Jesus. É sempre apontar para Jesus. Pastor, mas parece que você já falou isso a semana passada. Pois é, eu já falei isso a semana passada, eu acho que a semana retrasada, eu acho que é outra semana. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele nos leva a ser cristãos. Ele nos leva a apontar para Jesus. Não apontar para o meu ministério. Ah, porque eu tenho ministério. Não, para com isso.
apontar para Jesus. Eu conversava com uma pessoa essa semana e falava justamente isso para ela. Ela dizia assim: ai, pastor, eu não sei se eu fico aqui, se eu vou para não sei aonde. Eu falei, querido, você tem que fazer é orar, né? Você ora e busca a direção de Deus. Ainda que seja um negócio louco, se Deus está orientando, vai em frente, pela fé, né? Isso é a gente apontar o nosso testemunho para Jesus e não para a nossa vida. A gente pode pensar muita coisa, nossos planos podem ser um ou pode ser outro, mas quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, sempre vai ser o melhor. Aí você vai falar, como a gente sabe disso? É pela fé. Então a gente segue esse caminho, mas a gente tem que ouvir a voz do Espírito. Então, sempre assegurar-se, também pôr à prova, para que seja a voz do Espírito. E não aquela vozinha que sempre vem e fala, não, mas todo mundo faz, então faz também. Não, não é isso, não. É, Aquela vozinha lá, não. aquela lá esquece, né? É. Então, aqueles que são um pouco mais antigos lembram da UD, né? É. Aí tinha um anjinho do lado direito falando assim: oh, vai lá na UD, tem coisa nova lá na UD. Aí tinha o diabinho do lado esquerdo e dizia: não, vai na UD não, porque lá é ruim. Pois é, isso é coisa de velho. Mas o importante é que nós temos que apontar para Jesus. E tá E, valendo até hoje. e trabalhando até hoje. Pregações, ministérios, projetos devem exaltar quem Cristo é, não apenas o que ele faz. Nós temos que não só dizer, olha, porque eu fui curado, porque eu fui transformado. Não, não. Mas quem é Cristo? Quem é Cristo na minha vida? Quem é Cristo na tua vida? Nós temos que entender não só que Jesus, ele faz, mas ele é também. E a pregação é apontar para Jesus, é quem ele é, não o que ele faz. Porque quando a gente começa a apontar o que ele faz, aí vem aquela interrogação na nossa cabeça. Bom, então quer dizer que eu posso ganhar alguma coisa, né? Então eu posso ter algum benefício. Não, não é assim. Mas quando você sabe quem Jesus é, então você vem para ele por aquilo que ele é, não por aquilo que ele vai fazer para você, mas por aquilo que ele é. Uma outra aplicação imediata que a gente vê aqui está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, nós temos que reconhecer que Jesus, como filho de Deus, ele exige submissão. É, se ele é filho de Deus, então ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se ele tem autoridade, é ele que deve mandar na minha vida e na tua vida. Se ele é o filho de Deus, então ele governa. Sabe o que é governo? É dar direção. É aquele que vai fazer as coisas acontecerem. Então, se ele governa sobre a minha vida é dirigida por ele. Se ele é filho de Deus, então ele define o que vai ser da minha vida. Ah, pastor, então isso quer dizer então que eu não vou viver, né? É lógico que você vai viver. Você continua vivendo. Você vai vivendo a sua vida, né? Só que de uma forma diferente, de uma forma melhor, não de uma forma com os padrões do mundo, mas sim de uma forma com os padrões de Deus. Ah, mas se ele vai dirigir a minha vida, ou ele vai apontar, é você que vai dizer se você quer ou não. Você continua com a decisão. Ah, porque eu quero que Deus tome conta da minha vida. Pô, se você quer que Deus tome conta tá perfeito, mas a decisão é sua. Ele vai mostrar e você vai decidir se você vai, se você fica, se você sobe, se você desce, se você vai para a direita ou para a esquerda, para onde você vai? É você que vai decidir. Ele mostra. Ele fala para você assim, olha, vai aqui para a direita. E você fala, sabe que eu vou aqui para a esquerda. Ok, né? Isso é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Você tem a liberdade para escolher se você quer seguir ou não. Mas também tem a sua parte, né? Então, se Deus fala, não, vai para um outro país.
você tem que fazer as suas malas. Deus não vai fazer as malas por você. É isso aí. Então, essa é a parte que cabe a cada um de nós, né? Mas sempre na direção dele, porque ele quer o melhor para nós. Se nós confiamos e nós reconhecemos quem ele é, nós sabemos que ele vai sempre dar na melhor direção para nós. É importante a gente entender que quem realmente vê a Jesus como Filho de Deus, ele não pode permanecer neutro. Não existe neutralidade. Ou você segue, ou você rejeita. Ah, pastor, mas não tem um tico-tico no fubá? Não, não tem. Ah, mas não tem um meio termo? Não, não tem. Porque a palavra do cristão é sim ou é não. Então, sabe, não existe aí. Ou você segue ou você não segue. E é isso que a gente tem que deixar claro e ter muito claro isso na nossa vida como cristão. Sabendo que o Senhor, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pedir conta a cada um de nós. Bom, nós acabamos esse módulo. Glória a Deus por isso, né? O batismo de Jesus. Se você ainda ficou com alguma dúvida, se você tem alguma colocação que você gostaria de fazer, você pode fazer através do nosso e-mail, ou através do WhatsApp, ou através das redes sociais. E te convidamos a estar com a gente, para a gente começar um novo módulo, né? Um módulo onde a gente vai falar que dois discípulos de Jesus, de João Batista, seguem a Jesus. Então vai começar aqui uma concorrência, né? Uma concorrência. Está lá em João capítulo 1, versículo de 35 a 42. Espero que você já dê uma lidinha aí para que a gente possa junto esmiuçar esses versículos e ver o que a gente aplica na nossa vida. Então a gente vai ver que já vai começar uma ciumeira aí, né? Já vai começar aí alguns sentimentos, né? Então eu convido você a estar com a gente nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que a gente juntos possa conhecer mais e viver muito mais a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E quero te convidar para domingo. Domingo tem o culto da família e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente para ouvir a palavra do Senhor, louvar também esse Deus Todo-Poderoso e assim ter mais energia para começar uma semana aí, que a luta tá brava, Coisa tá. mas Eu Deus nos quero dá. convidar você também aqui, ó, É, para a né? Rádio Viniarde. Radioviniarde.net. Vem aí com a gente. Nós temos dois programas ao vivo, um de terça-feira, outro de quarta-feira. O de terça-feira é Conexões Hispanas, às 11 horas da manhã, horário de Nova York. E o outro quarta-feira, é Momento Brasil, é, também às 11 horas da manhã, horário de Nova York. Então, você faz a conversão aí onde você estiver e vem estar com a gente, vem participar conosco e vem dar seu pitaco, né? É isso aí. É um Legal. canal aberto aí para você também colocar suas observações, suas perguntas e principalmente participar, porque nós somos o corpo de Cristo, um edificando ao outro. Então a gente não sabe tudo, mas Deus vem capacitando e vai colocando cada um de nós unidos na palavra de Deus. Então essa é a união do corpo de Cristo, Então, edificando uns aos outros. amém. Então, vem com a gente, né? E tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.